Após breve intervalo, estamos retomando a nossa 22ª sessão ordinária virtual de 20 de abril de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 1.3144/2017, aí 2017-02490. Recorrente GR Serviços e Alimentação Limitada, recorrido Sejur. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Está presente para fazer a sustentação oral de suas razões recursais, doutora Camila Thibault. Presente também, procurador do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Doutor Henrique, passo a palavra para Vossa Senhoria. Presidente, primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Os conselheiros aqui presentes, a doutora Camila, doutor Biratã, doutora Silvana. Vou tentar fazer um breve relato, até porque nós temos uma sustentação oral da doutora e ela pode discorrer melhor sobre os fatos aqui apontados e aí depois nós podemos discutir melhor. O presente processo trata da acusação decorrente de operações com mercadorias ou prestações de serviço tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. Segundo o relato do auto-infração, após o confronto dos dados do laboratório fiscal, constatou-se que o contribuinte deixou de registrar, no exercício de 2012, em sua escrituração fiscal digital, notas fiscais eletrônicas a ele destinadas no montante de R$ 266.829,69, tendo infringido o artigo 18 da Lei 12.670/96, com penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003, culminando em multa no valor de R$ 26.682,97. O contribuinte foi intimado, no decorrer da ação fiscal, para tomar conhecimento e justificar as divergências encontradas conforme termo de intimação 2016-21.270. Anexo às folhas 10, consta o CD com a planilha, com o arquivo NFE destinada versus FD entradas, listando todas as notas fiscais e seus respectivos valores. Em sua impugnação, a defesa alega preliminarmente a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores anteriores a 16 de fevereiro de 2002, com fulcro no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Requer a nulidade da autuação por ausência de fundamentação legal com base no artigo 83 da Lei 15.614, considerando que o artigo apontado como infringido é inaplicável para a suposta infração cometida pela impugnante, ofensa ao princípio da motivação. E aqui a autuada ela fala, né, explica que foi autuada pelo suposto não lançamento das notas fiscais de entrada a ela destinadas, né, mas que a infração cometida, o artigo 18, trata simplesmente da substituição tributária, que não se adequaria ao fato em si. Requer ainda a nulidade da autuação pela violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por entender que a simples apresentação de uma planilha elaborada pelo laboratório fiscal não seria suficiente para caracterizar a materialidade da infração, além de impossibilitar o exercício do direito da ampla defesa. Nesse item, ela afirma também que não reconhece essas operações, né, que não seria o simples fato do auditor ter apresentado essa relação, que seria suficiente para comprovar a materialidade dessas operações e da infração, né? Por fim, pede a impugnante que, caso a célula de julgamento entenda pela regularidade do lançamento tributário, que reenquadre a penalidade no artigo 123.8L da Lei 12.670, né? Naquela penalidade cuja infração seria a omissão de informações em arquivos magnéticos, né? Anexando decisões anteriores da segunda e quarta Câmara, que já se posicionaram quanto a esta matéria. O julgador singular entende que a decadência não se aplica ao caso concreto por se tratar de obrigação acessória, entendendo que o dispositivo mais adequado seria o artigo 173, inciso 1 do CTN, por tratar-se de lançamento de ofício. Quanto às nulidades, entende por afastá-las, por entender que o relato não deixa dúvidas acerca da conduta praticada pelo contribuinte.
Tanto assim o é que este defende-se da acusação, não se restringindo aos dispositivos legais supostamente infringidos. Entende que no processo há informações suficientes para determinar a natureza da infração, permitindo o exercício do direito à ampla defesa do contribuinte, segundo disposto no artigo 84, parágrafo 6º da Lei 15.614 e no artigo 41 do Decreto 32.885. Afirma ainda que não merece acolhida a arguição de nulidade sob fundamento de que não há provas da materialidade das operações supostamente omitidas, pois a relação com todas as notas fiscais foram disponibilizadas no decorrer da ação fiscal, sendo insubsistente a alegação que estas operações não foram reconhecidas pelo autuado. No mérito, decide pela procedência da autuação, aplicando a sanção incerta no artigo 123, 3G, da Lei 12.670, com alteração produzida pela Lei 16.258, por entender ser esta penalidade específica para a conduta adotada pela empresa. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular. O processo é enviado à Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 119/2020, sugerindo que a sanção aplicada deveria ser a do artigo 123, 8L da Lei 12.670, com nova redação dada pela Lei 16.258/2017, cuja multa equivale a 2% do valor da operação, por ser esta mais favorável ao contribuinte em detrimento da penalidade do 123, 3G da citada lei. É o breve relato, senhores. Obrigado, doutor Henrique. No recurso, pugna também pela nulidade, decadência ou não? Só esclarecer isso aí. Ele reafirma isso, presidente. Deixa eu só confirmar aqui com o senhor, que eu estou aqui, mas... Fala sim, decadência também. Decadência também. Obrigado, doutor Henrique. Aprova, doutor Biratã. Renovando aqui meu cumprimento a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Camila. Presidente, sendo bem objetivo, também assim como o relator, em relação à arguição de decadência, nós afastamos por se tratar de um descumprimento de obrigação acessória, né? Nesse tocante, em se tratando de lançamento de ofício, a aplicação é do 1731 do CTN, né? Então, não há que se falar em decadência. Em relação à falta de motivação, também entendemos que eventual reenquadramento do dispositivo legal objeto de divergência, ele não tem o condão de desnaturar ou de significar ausência de motivação, até porque a motivação está contida nos fatos, né? Isso aí até aulas básicas que a gente, todo acadêmico de direito, todo aluno sabe que a motivação são justamente os fatos, né? Que dão ensejo justamente a aplicação de dispositivos legais aplicados. Então, assim, o dispositivo que venha a combinar determinadas nulidades, ele pode ser objeto de discussão. Isso é muito comum, não só nos tribunais administrativos, como nos tribunais, né, judiciais, você discutir qual a melhor penalidade aplicável para aquele fato, né? Então, muitas vezes você inicia com o entendimento que a penalidade é uma penalidade mais agravante, e aquela penalidade pode ser atenuada, mas, enfim, são os fatos que levam àquela condição, que fundamentam, na verdade, a autuação fiscal. Então, nesse ponto, não há, né, nenhuma dúvida. Se esses fatos estivessem imprecisos, obscuros, né, aí sim poderíamos falar até de uma nulidade por falta de clareza, precisão, cessamento de defesa, ou até mesmo a ausência de motivação como argui à parte. Mas, nesse caso, não, senhor presidente, senhores conselheiros. Em relação ao mérito, nós temos aqui uma situação configurada de ausência de registro, né, na FD. A parte argue que as provas, elas não chegam a ser suficientes, né, mas a gente observa com muita tranquilidade que os documentos necessários, eles foram anexados, ou seja, tem uma relação com todas as notas fiscais que foram disponibilizadas, são notas fiscais que a parte tem acesso,
E assim, diferente de antigamente, em que você anexava todo um conjunto de notas fiscais físicas, até porque você não tinha essa disponibilização eletrônica, hoje não, tudo se dá na forma eletrônica, digital. Então, assim, são informações que constam no banco de dados da Cefaz, informações transmitidas pelo contribuinte. Então, assim, operações das notas fiscais eletrônicas que constam no sistema com acesso a todos. Então, assim, não há que se falar aqui na não anexação de provas, porque hoje esses sistemas, eles nos fornecem justamente documentos que são acessíveis a todos. E, assim, qualquer inconsistência, porventura existente, ela pode ser apresentada pela parte. Então, assim, a partir do momento que a parte ela não apresenta de forma concreta alguma inconsistência nesse relatório, nessas informações, nessa relação de notas fiscais que foram apresentadas, e a partir do momento que o acesso a esses sistemas permite o cruzamento de dados e a identificação da ausência de escrituração, não há que se falar em deficiência na prova ou ausência de provas, né? E, por fim, senhor presidente, senhores conselheiros, nós discordamos do disposto aqui no parecer da assessoria tributária, tendo em vista que se trata de uma penalidade específica. Então, assim, a nosso ver, não tem a mínima razoabilidade você aplicar a penalidade 123G, que, a meu ver, é uma penalidade genérica, quando você tem uma penalidade específica. Você só aplica uma penalidade genérica quando você não tem a penalidade específica. Então, não há qualquer dúvida, assim, eu vou insistir nisso, enquanto for vivo aqui, eu vou insistir nessa tese, porque não faz sentido. Eu tenho a penalidade específica, qual a dúvida? Dúvida por quê? Porque beneficia o contribuinte não existe. Se eu tenho uma penalidade específica, não há que se falar em benefício, em dúvida pró-contribuinte. Dúvida se realmente a dúvida existisse. Então, assim, eu vejo como o fundamento, como arguição para aplicar essa outra penalidade, o fato de que vai beneficiar o contribuinte, mas não pode ser essa motivação. A fundamentação tem que ser qual a penalidade correta para o caso específico. Não é questão qual é a penalidade mais benéfica, não é isso. Penalidade mais benéfica se houvesse dúvida, e dúvida não há. Então, senhor, de vez em quando dá vontade de repetir novamente, porque essa situação, embora todos já saibam, mas de vez em quando eu vou repetir e não vou me cansar, porque eu acho assim, uma situação, a nosso ver, muito clara essa questão da penalidade específica, né? Em todo caso presente. Então, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, a doutora Camila aqui presente. Obrigado. Obrigado, Biratã. Dando seguimento ao processo, com a palavra doutora Camila Thibault, e ser bem-vinda a este contencioso. Obrigada, presidente, obrigada a todos os conselheiros, obrigada, cumprimento aí o senhor Biratã. E vamos falar aqui desse caso em que a autuação decorreu de uma ação fiscal em que foram apresentados como provas planilhas que não batiam. Então, foi basicamente isso, não batia os valores de notas emitidas com destino à GR, e esses valores estavam maiores do que os declarados na FD. Pois bem, a nossa tese da decadência diz respeito tão somente aos fatos geradores até 16 de fevereiro de 2012, por um motivo muito simples, já colocamos as nossas razões escritas, tem precedente do STJ, sabemos a jurisprudência aí da Câmara no sentido de aplicar o 1731 CTN, porém, gosto aqui de ressaltar que quando a autuação fiscal em 16/2 de 17, já era inútil e desnecessário o exame de lançamentos efetuados pela empresa até 16/2 de 12. Então, mesmo dizendo respeito a obrigações acessórias, vislumbramos a impossibilidade de constituição de crédito, mesmo que seja relativa a essa multa, porque não haveria como lançar o tributo até 16/2 do 12. Então, apesar de ser curto período, é evidente aí a decadência. Vou discordar do ilustre doutor Biratã com relação à nulidade pela indicação errada do dispositivo. Temos aí o 146 do CTN, que
que tem sido aplicado como quando ocorre erro de direito, seria insanável, não é um mero erro formal ou que pode ser facilmente superado. O ato administrativo tem uma série de presunções, gosta de uma série de prestígio, né? Mas isso tem que estar baseado em correções no momento da autuação, da restrição de direitos do contribuinte. Então, temos aí no auto de infração o artigo 18 apontado como tendo infração, e o 126, que são artigos genéricos, são dispositivos genéricos. O senhor Biratã justamente falou sobre a questão de ser genérico e específico. O 18 e 126 são genéricos sobre substituição tributária, não dizem respeito ao descumprimento de obrigação acessória. Então, vamos superar isso tudo, o contribuinte entendeu, claro que nós nos defendemos, porque verificamos aí que foi uma série de autuações decorrentes dessa ação fiscal, o outro processo que foi retirado de pauta hoje diz respeito à mesma coisa. No outro, já foi considerado que houve uma série de erros incorridos pela fiscalização, e o contribuinte, naquele caso, tinha como provar, e ele tinha como mostrar, e mostrou que tinha, sim, escriturado as notas que estavam apontadas lá na ação fiscal como não escrituradas, então havia erros terríveis ali, isso foi reconhecido pela primeira instância. No outro caso, estou falando do outro caso porque diz respeito à mesma ação, então é mais ou menos a mesma história. Nesse caso aqui, simplesmente a GR diz, não, essa nota está me apontando como destinatária, mas não reconheço. Constar o nome da GR como destinatária, discordamos da decisão de primeira instância, não é suficiente para se instaurar esse auto de infração. Isso poderia ser um indício, as planilhas não batendo, seria um indício, mas não é suficiente, não há materialidade aí para ter essa autuação. Eu trouxe hoje, se eu posso compartilhar a tela com os senhores? Eu tenho uma apresentação. Sim, Camila, pode compartilhar. E eu não estou conseguindo aqui. Vamos tentar de novo. Consegui. Senhores, por favor, confirmem se estão vendo aqui a apresentação em azul. Certo? Estão vendo minha tela? Sim, tudo aqui. Então, temos aqui o resumo do caso, já falei. Artigo 126 e artigo 18 foram apontados aí como o motivo da autuação, e daí a nulidade que para nós é intransponível, porque está partindo de um argumento genérico aí, como se fosse obrigação principal ainda por cima, que esse artigo diz respeito à obrigação principal. Então, não acho que isso seja sanável, nós discordamos, temos argumentos jurídicos para isso. A motivação foi a suposta existência de nota destinada à autuada que não teriam sido escrituradas, desde o princípio a autuada vem reafirmando que não reconhece, e deveria haver alguma manifestação, quando a emissão de uma nota e é incluída a outra empresa como destinatária, ela tem uma série ali de ações que ela pode fazer, reconhecendo ou não reconhecendo. Então, desde sempre está aqui reconhecendo, não reconhecendo, está na mão de terceiros, foi outra pessoa que emitiu essa nota. Então, não foi suficiente. Concordo com o senhor Biratã, que hoje em dia tudo é digital, isso é ótimo, no momento de pandemia, principalmente, está vendo, estamos todos aqui juntos, eu no Rio de Janeiro, os senhores em outros lugares completamente diferentes, porém, ainda há que se ter, como eu disse anteriormente, para ter toda essa presunção de legitimidade do ato de lançamento, há que se ter um mínimo de contornos firmes nessa autuação, e não visualizamos isso nessa oportunidade. Aqui trazemos só o acordo de primeira instância, que foi pela procedência do auto, estamos discordando dele. O STJ, isso aqui diz respeito à decadência, vou passar rapidamente para não tomar o tempo dos senhores. E aqui o que quero trazer de principal foi da relatoria do nosso relator, senhor Henrique, apesar de ter sido vencido, e a redatora foi a senhora Alice Gondim, em 2019. Aqui, nesse caso que eu estou mostrando, foi reconhecido o cerceamento de defesa, o auto foi improcedente, porque foi o mesmo caso aqui, era arquivo magnético, considerou-se que isso não era suficiente, não haveria materialidade, e aqui estamos sustentando isso pela improcedência do auto, com reforma da decisão de primeira instância.
porque com certeza houve cerceamento de defesa. Concordo que as planilhas e esse fato de um valor estar maior que o outro seria um indício, mas não é suficiente para basear um auto de infração. E aqui trouxe, dessa decisão que eu acabei de mostrar, que foi da relatoria do senhor Henrique, e que por maioria essa Câmara deu razão ao contribuinte, veja que, portanto, a fiscalização procedeu à comparação entre arquivos magnéticos, mesmo caso do nosso, quando para a caracterização da penalidade exige-se que a omissão seja detectada entre o arquivo magnético e documentos fiscais, até para facilitar para o contribuinte a sua defesa, já não bastasse a indicação errada dos dispositivos no auto de infração, como eu já disse, porque indicou, justamente como o senhor Biratã falou, um dispositivo geral em vez do particular. Então, nosso pedido é a reforma da primeira instância para reconhecer as nulidades. Temos aí nulidades por dois motivos muito fortes, com a evidente ilegalidade aos direitos do contribuinte, e o reconhecimento, eu vou discordar aí do senhor Biratã, pela linha L do inciso 8º do artigo 123 da Lei 12.670 de 2006, como o parecer da própria assessoria e conforme diversos precedentes dessa Câmara e de outras câmaras deste colendo conselho. Essas são as minhas razões. Agradeço pela estreia aqui no Conselho, espero ter outras oportunidades, terei no próximo processo aí que será retirado de pauta. Elogio a todos pela hospitalidade, a Silvana por ter esclarecido todas as minhas dúvidas, e finalizo aqui minha participação. Muito obrigada. Obrigado, doutora Camila. Senhores, o processo está em discussão. Quem deseja falar? Doutor Henrique? Presidente, eu queria só fazer algumas pequenas considerações aqui. Parabenizar a doutora Camila aí pela apresentação dela, muito didática também. O que a gente sente falta aqui, doutora Camila, na realidade é algum documento ou algum ato da empresa que nos traga essa confirmação de que essas operações efetivamente não foram concretizadas, sabe? Hoje em dia, como está tudo eletrônico, você tem aquela opção de confirmar ou não essa operação, mas, assim, isso é um fato que as notas fiscais foram emitidas, né, que a empresa foi intimada no decorrer da ação fiscal e, em momento algum, você vê nenhum documento, nenhuma relação ou ato da empresa no sentido de não reconhecer efetivamente essas operações, no sentido de talvez questionar as empresas emitentes, pedir alguma explicação, ou mesmo registrar boletim de ocorrência, como a gente já acabou aqui em algumas situações, né? Mas isso faltou aqui no processo nesse sentido, né? Então, essas notas fiscais efetivamente foram emitidas, né? A empresa teve essa oportunidade no decorrer da ação de apresentar novos argumentos, mas, assim, pelo menos aqui não consta no processo. Esse seria um ponto que eu gostaria de colocar. O outro ponto é com relação digamos assim, a incompletude da infração, né, da nulidade que foi levantada pela empresa, né. O fiscal efetivamente colocou lá o artigo 18, como a senhora bem colocou, e com a infração o artigo 126. Mas a nossa legislação, a gente tem aqui o artigo 84, parágrafo 6º, né, que diz que as incorreções ou omissões do auto de infração e a inobservância de exigências meramente formais que não constitua prejuízo à defesa não acarreta a nulidade do ato administrativo, desde que haja elementos suficientes e possíveis à determinação do sujeito passivo, a natureza da infração e o montante do crédito tributário. Então, nesse aspecto, eu acho que o auditor, na realidade, colocou essas informações. O relato, embora a infração não esteja devidamente adequada, mas o relato é bem claro em relação à conduta da empresa, né? O que aconteceu de fato foi a não escrituração das notas fiscais destinadas, e a empresa se defendeu desse fato, né? Isso aí está bem claro, tanto na impugnação como no recurso, né? Em momento algum, a empresa teve dúvida do que estava se defendendo, né? Então, o direito à ampla defesa foi garantido e a defesa foi nessa linha. Então, por esses aspectos, eu entendo que, já antecipando aqui a minha posição, né, que essa nulidade não caberia,
tanto quanto essa, como a falta de motivação também, como o doutor Birá também colocou. E me coloco à disposição dos senhores aqui, se quiserem mais algum esclarecimento. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Jusileide levantou a mão ou é desde o início? Doutora Jusileide, com a palavra. Bom dia a todos, doutora Camila, prazer. Eu tenho essa fala um pouco mais alto, porque, ou então se aproxime. Pronto. Renovo aqui meu bom dia a todos, estou gratando, sou presidente, doutora Camila, seja bem-vinda. O que eu vejo aqui é que houve um pedido em relação de confiscação ato confiscatório da multa, que eu acredito que isso não é competência do nosso, já foi falado aqui, nossa Câmara, né, de nossa competência. Mas isso não foi levantado não, doutora Jusileide. Está no parecer do processual. Ele trata disso também. E também, isso no seu processo. E também com relação a esse questionamento, o doutor Biratão bate sempre na mesma matéria com relação a essa multa, esse auto com relação ao 3G. Né? Ele fala sempre que é específico, mas ainda fica essa questão do 8L, que é o que se trata aqui por ser o mais benéfico para o contribuinte, como a gente votou na sessão anterior. E a gente fica sempre, o parecerista também ele deixou aqui, ou 3G ou 8L. Então, porque a gente, até eu vi que na Câmara Superior levaram esse questionamento, salvo engano, não foi, doutor Francês, senhor presidente, para definir, de fato, a questão dessa autorização específico, se é realmente os 3G ou se o 8L. E aqui o parecerista também ele ficou nesse sentimento dúbio, né? Ou um ou outro. Ele não foi tão específico dizer que seria o 3G. Então, isso cabe a nós, como defensores do contribuinte, a gente pende para o lado do 8L, que é exatamente o que é o mais benéfico para o contribuinte, já que já existe esse, de fato, embora tenha um artigo específico para o 3G, que é o 3G, para fiscalização na FD, mas existe também esse outro questionamento de beneficiar o contribuinte. Por isso, doutor Bretão, respeito completamente o seu posicionamento e muitas vezes eu quero me convencer de que realmente é o 3G, mas quando a gente chega nesse momento, que vê que também dentro da Cefaz existe esse sentimento de que existe também o contribuinte que ele pode ser beneficiado, a gente também já opta pelo 8L. Esse é o meu esclarecimento. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutor Jusileide. Doutor Henrique, queria falar alguma coisa? Não, presidente, eu só tinha levantado essa questão do caráter confiscatório da multa, realmente eu não localizei essa argumentação aqui no processo, não, mas posso até estar enganado. Presidente, também no parecer da assessoria não consta, não. Acho que a doutora Jusileide acho que se equivocou aí. A questão da multa tem a questão do reenquadramento da penalidade. Não existe arguição de multa confiscatória. Isso aí não consta no parecer, não. Só registrando, viu? Na folha 80, o parecerista fala assim, quanto à penalidade ter efeito de confisco, talha dizer que o folha 80? Do processo, do parecer. A folha 80 do parecer. Será que esse não é o processo da senhora, não, doutora Jusileide? Não, é o 118. Perdão, é o 118. Perdão. É o 118. Bom, então, esclarecido esse fato. Doutor Leís, quer falar? Presidente, eu vou só fazer algumas observações a 2 fatos, em relação a 3 fatos que a gente já costumeiramente, aqui na Câmara, a gente tem se deparado e a gente tem decidido conforme a legislação. A primeira é em relação a essa da questão da decadência, né? A questão da decadência, apesar da própria Câmara já ter entendimento, como o próprio contencioso também tem o entendimento, já
pacífica, e no caso de descumprimento de obrigação acessória, não há o que se homologar, portanto, não havendo nada a homologar, não se aplicaria o parágrafo 150, o parágrafo 4º do artigo 150, isso tem amparo na legislação, inclusive, do próprio STJ, né? O RESP 181/1226, agora publicado em 28 de agosto de 2020, deixa isso muito claro, lá do STJ, quando ele diz lá no seu item 5, que ele diz que, segundo o entendimento do STJ, na hipótese de ausência de pagamento do tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o ICMS, o prazo decadencial para lançamento de crédito segue a regra do artigo 173(1) do CTN, ou seja, não havendo pagamento, 173 do CTN, né? Aí diz assim, mesma regra incide em caso de descumprimento de obrigações acessórias, tá? Então, essa questão do descumprimento de obrigação acessória também já é pacífico no STJ, de que a decadência se dá pelo 173(1) do próprio, na legislação do próprio do STJ. Tem também aqui um RESP 152/8524, que cita, vai na mesma linha de entendimento, na ementa, multa por descumprimento de obrigação acessória, artigo 80 da lei 4.502/64, prazo decadencial do artigo 173(1) do CTN, tal. Ou seja, então essa é a questão pacífica no STJ é aqui no contencioso. Em relação à questão da eleição do dispositivo infringido no auto de infração, também ele não acarreta nulidade, em decorrência da própria disposição da legislação processual do contencioso administrativo tributário. Para esclarecimento da doutora Camila, os parágrafos 6 e 7 do artigo 84 deixam isso muito claro, que as incorreções ou omissões do auto de infração, meramente formais, e também, estando o processo administrativo em face de julgamento, ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos, e dos que cominem a respectiva penalidade, constantes do auto de infração, serão corrigidos pela autoridade julgadora de ofício, ou seja, determinam que nós, os julgadores, o façamos de ofício, ou em razão da defesa ou recurso, não ensejando a declaração de nulidade do lançamento quando a infração estiver devidamente determinada, que é o caso. Aqui ele deixa muito claro que o problema se deu por não escrituração de documentos fiscais na FD, entrada. Então, não há que se falar também em possibilidade de anulação dessa autuação. Em relação ao não reconhecimento dessas operações, nós temos aqui enfrentado dezenas de processos em que esse argumento vem à tona, né? E a gente tem afastado esse argumento sob o parede de que lá essas notas fiscais eletrônicas estão autorizadas, ou seja, juridicamente elas estão configuradas como um meio hábil para acobertar uma transação. Lá está o status 100, né, então autorizada. Né? Cabe à parte trazer, contraditar que efetivamente não houve essa operação. Como? Existe N possibilidades. Nós aqui já pontuamos nas nossas decisões que a parte poderia trazer uma declaração da empresa lá de que não houve, poderia ela ter feito uma notificação extrajudicial à empresa que emitiu a nota, pedindo esclarecimentos de que não ocorreu aquela operação, até para que essa notificação suporte uma possível ação indenizatória, tá? Em relação a isso. Também, a própria empresa que se julga que está tendo o seu CGF sendo utilizado por outros, abrir um boletim de ocorrência policial, no sentido de que contestar aquelas operações, fazendo com que se vá a averiguar a possível ocorrência de um crime tributário por aquele que emitiu o documento fiscal, ainda trazer uma declaração da empresa de que aquela operação não ocorreu, foi emitida uma nota fiscal, mas
de saída, mas depois foi emitida uma nota fiscal de entrada para anular aquela operação. Ou seja, há sim meios hábeis para se fazer a contradita desse tipo de coisa. O que nós temos visto é que nunca há essas referências probatórias no sentido de contraditar. Há apenas a alegação de que desconhece aquela operação. E aí, isso por si só não ampara a desconstituição da operação, até porque, como disse, ela está no status de autorizada, né? Autorizada. Então, presidente, nesse sentido, é que se afasta essas alegações da possível nulidade, né, em razão da eleição, do dispositivo incorreto, ou então porque desconheceu essas operações. E, com relação ao mérito, acho que a doutora Camila viu aqui, pelo processo anterior, mais ou menos com o entendimento da Câmara em relação a essa falta de escrituração da nota fiscal de entrada. A Câmara se divide entre aqueles que entendem que, sim, há uma falta de escrituração de entrada tipificada em uma penalidade específica, e aqueles que entendem que há uma certa dúvida que sejaria um enquadramento lá no outro artigo, no 8L. E essa Câmara, por voto do presidente, de desempate, também sempre votou no sentido de aplicar a penalidade específica, tem desempatado nesse sentido. Presidente, eram esses os esclarecimentos a serem dados. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo está em discussão. Não havendo discussão, vou colocar em votação. Todos estão aptos a votar? Doutor Henrique, com relação à nulidade suscitada pela parte, como o senhor se manifesta? Presidente, com relação à falta de motivação em função da infração colocada, né, eu entendo por afastar, por entender que a empresa se defende do fato em si, e não da tipificação legal, e que os fatos estão bem claros no auto de infração, né. Com relação também à falta de materialidade, eu entendo que a empresa teve toda a oportunidade no decorrer do processo de se defender, né, e o fez, né, e não apresentou nenhum documento que pudesse na realidade, como o doutor Leilson bem colocou, inferir que não seria suficiente a relação dessas notas fiscais para a subsistência do crédito tributário. Por isso, eu afasto todas as nulidades suscitadas. Doutor Elineide, com essa nulidade, as nulidades, como vota? Com relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com relator, senhor presidente. Doutora Luz? Com relator, presidente. Doutor Henrique, com relação à decadência, como vota? Presidente, eu também afasto por entender tratar-se de obrigação acessória, né, e que estaria enquadrada no 731 do CTN, não no 150, parágrafo 4º. Doutora Elineide? Com relator. Doutor Leilson? Com relator. Doutor Wander? Sem áudio. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com relator, senhor presidente. Doutora Luz? Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique, no mérito, como vota? Presidente, eu voto por receber o recurso ordinário, negar o provimento, né, e julgar procedente a ação fiscal, enquadrando a penalidade do 123.3G, por ser esta específica para o caso. Ele já estava 3G, não a parecida consultoria que indica... Não, no auto está no 126, presidente. O auto está no 126. Tudo bem, né, tudo bem. O argumento de primeira instância é procedência pelo 3G e o parecer solicitando reenquadramento por 8L. Doutor Henrique, é só fazer a indagação com a nova redação dada pela 16258/2017, né? Que é 10%. Perfeito. É 10%, Isso. certo. 10%. Que
que equivale ao 126 mesmo, né? Acaba que fica igual a conta, né? A conta fica a mesma. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Presidente, com o relator, até porque se segregássemos aí as operações tributadas e não tributadas, eu fiz uma conta aqui, o auto de fração seria maior, o valor seria maior do que o valor efetivamente lançado na autuação. Então, com o relator. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia ao nobre conselheiro relator e aos demais conselheiros que o acompanharam, eu abro aqui a divergência para conhecer do recurso, negar-lhe provimento, mas aplicar a penalidade prevista no artigo 123, 8L. É como voto. Doutora Jusileide, como vota? Acompanho o primeiro voto divergente, lembrando que o parecer também ele vota pelo 8L, né? Doutora Luz? Presidente, acompanha o voto divergente. Então, verificado o empate, né, compete ao presidente deliberar sobre o tema. O tema já esteve presente no primeiro processo de hoje e já há um bom tempo, desde que assumi a presidência dessa segunda Câmara, tenho manifestado que aplique-se ao presente caso a penalidade específica, qual seja a contida no artigo 123, 3G da Lei 12.670/96, porque é própria para a fase de escrituração de notificação de entrada. Então, neste caso, aplique-se essa penalidade. Há que se ressaltar que aplica-se também retroativamente a Lei 16.258 de 2017, por ser, neste caso aí, por ter reduzido a penalidade de 20% para 10% nas operações com ST. Esta é a decisão para este processo. O processo seguinte vai ser sobre Estado, tendo em vista até um equívoco na parte do parecer com relação ao seu conteúdo. Então, será sobre Estado, devolvido à consultoria para proceder à anexação correta do parecer no processo. A parte será informada do parecer e quando voltar em pauta, também será informado para querendo participar da sessão virtual. Gostaria de agradecer a doutora Camila pela participação, pela presença neste conselho. Eu que agradeço, e eu queria tirar uma dúvida de como essa gravação será disponibilizada. Pronto. Ao final do dia, é feita o encaminhamento para o canal Prova Você Faz e o canal YouTube. Eu creio que a Silvana também, querendo disponibilizar, pode encaminhar até por e-mail, caso a doutora Camila queira assistir antes da disponibilização. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Camila. Bom dia. Senhores, percorremos toda a pauta do dia, né, os 4 processos de pauta, julgamos 3, e um foi sobre o Estado para fazer as devidas correções. Aberto para assuntos gerais. Não havendo assuntos gerais, gostaria de agradecer a doutora Jusileide, quer falar? Eu quero só agradecer e dizer que foi, mais uma vez, foi muito bom, importante, prazeroso estar aqui com os senhores aprendendo mais dessa oportunidade. Foi muito bom. Doutora Inês, estava com saudade da senhora e de todos os outros também. Muito obrigada. Doutora Ilse. Obrigado, doutora Jusileide. Prazer muito grande.